Negativo? Vai corrigir. O Wi-Fi, não? Sim. Wi-Fi? Não, é Bluetooth. Bluetooth. A pressão vai aumentar, a solenoide abre. Nós temos o parâmetro, a linha superior vermelha e a linha azul. Tá? Quando a pressão aumenta, passa ali de 4.5, a válvula solenoide abre. Ó, abriu, abriu, abriu. E o compressor volta a corrigir até próximo de 4 ali. Ó. Vamos ver se vai ficar em 4. Fica aí. No grito. Tá? Então vai trabalhar mais ou menos dessa forma. Aqui eu trouxe um... Pode vir pra cá agora. O pessoal vai acompanhar aqui. Aqui eu trouxe um pulmão de suíno, tá? Esse pulmão tem 6 dias de abate, mais ou menos, esse suíno. Tá? Então ali eu tenho, deve estar provavelmente em 30 ali na tela. Então eu vou fazer o trabalho de ventilação nesse pulmão. O endocuff está aqui dentro. Como que eu sei se está insuflado ou não? Aqui está um cuff externo. Então aumenta a pressão, a solenoide abre, depois ele volta a corrigir para 30. Tá? Já está em 28 aí por aí. Então eu vou fazer essa briga que ele está tendo da solenoide até chegar na pressão que a gente deseja. Tá? Então a gente está tentando fazer com que não tenha essa dilatação na traqueia, que eu vou fazer com a seringa, que é mais prático para vocês verem. Essa dilatação aqui, ó, é o que machuca a traqueia. Ó. Isso provoca isquemia. Tá? Isso aqui provoca isquemia. Como que é feito hoje isso aqui no hospital? É feito dessa forma. Coloca aproximadamente 10 ml e introduz. Como é um pouco maior, né? Então vai um pouquinho mais de ar. Tá? Introduz. Coloquei o tie-up aqui só para sustentar para o tubo não sair, porque ele estaria com fixador de tubo. Se eu colocar muita pressão aqui dentro, que é o que tem aqui, como que é feito hoje? Ah não, é empírico. Ah não, isso aqui tá bom. Vai ficar desse jeito. E, na verdade, se eu colocar aqui, a válvula vai abrir na hora. Por quê? Porque tem muita pressão. Lá, a válvula abriu e vai tentar chegar aí. Tá alta ainda. Olha lá, ela tentando abrir para chegar. Vou fazer ela chegar mais rápido. Pronto, chegou aí nos 30. Tá? Então, nossa proposta de projeto é essa. Você Tá? Falta alguns ajustezinhos. Você está fazendo a insuflação do corpo com o paciente sendo ventilado ou não ventilado? Durante a vez, quando ele começa a ventilar, só você vai... Tem que ser feito antes de ventilar. Tá? Tem que ser feito antes de ventilar. Mas assim, na emergência, até pegar o aparelho, não, na emergência você pode trabalhar igual você trabalhava e posteriormente estabilizou o paciente, ligou no aparelho. Ligou no aparelho. Isso é porque às vezes o paciente fica muito tempo entubado, tá, numa UTI e o excesso da pressão, né? O tempo que fica esse cuff aqui com a pressão, um excesso de pressão que causa essa isquemia, né? Essa lesão. Isso aqui, paciente, hoje em dia tem um protocolo mais ou menos assim. Paciente até 15 dias de UTI, tira esse tubo e passe a cânula de traqueostomia, que é uma prótese também. É uma prótese, tá? O tubo pode ir pela boca ou nariz, mas geralmente pela boca, tá? E esse aqui na traqueia. A proposta é o quê? Se eu conseguir mensurar e diminuir a lesão nessa traqueia, é eu aumentar o tempo de UTI sem o uso de prótese de traqueostomia. Aí eu vou diminuir tempo de internação, infecção, um monte de coisas que vem agregado aí. Tá? E claro, o controle é constante. Ele não, nesse fato aí, o próprio enfermeiro ele tem que ter, de tempo em tempo, ele tem que fazer a mensuração dessa pressão. Tá ligado na fonte, mas se tirar a fonte, entra a pilha, entra a bateria, entra... é porque tá ligado no Bluetooth. Mas não tem problema não. Mas não vai funcionar, só não vai... Tá? Funciona aqui, ele só vai funcionar lá. Tanto na energia quanto cortou um corte na conexão. Acabou, Gerardo? E assim, tudo que utilizamos foi proposta das aulas do Gerardo.
Isso, PWM, cálculo de resistência, ok? Amplificador acabou. Amplificador. Esse pulmão aqui é um pulmão suíno, ele é usado muito para fazer Sarapatel. sarapatel, tá? Na feira, sarapatel é tudo picadinho, Comida nordestina. comida nordestina. É o churrasco. No Nordeste é picado. Cadinho nenhum de farinha. Deixa eu entender, você duas coisas. Você insuflou lá a cruz, mas você já presta nesse equipamento direto lá? Não, olha só. Aí que tá. Ele vai, se eu desconectar, aqui tem uma válvula. Mas se eu deixar cada leito de UTI com desse aqui, eu não vou precisar ficar medindo isso aqui. Por quê? Se meu paciente tem uma febre, a temperatura lá dentro vai diminuir e a pressão vai baixar. Já não vai ficar tão bom. Se o paciente tem uma temperatura Porque o ar ele expande e uma hipotermia, se encolhe o paciente tiver com a hipotermia, temperatura. o que acontece? A pressão vai aumentar porque a temperatura do paciente baixou. Aumentou, é Então, o contrário. Quando aumenta, a pressão aumenta. a pressão aumenta. Quando ele esfria, a pressão diminui. A pressão do ar. tá? Então a proposta é essa. Se tiver calibrado, aqui eu tenho uma válvula. Se ele tiver calibrado e eu puxar, ele vai continuar na calibragem. No mesmo mecanismo que é feito o analógico. Você hoje está bastante. Segurando as criativo, tá, perguntas. querido? Vou pensar, deixa eu te mostrar que fala essa turma. Segurando as perguntas. Com licença, quando tem este aqui, no caso, o tempo normalmente do ser humano, ele fica quanto tempo? Com essa aqui, É, isso. até tiver o desmame do ventilador mecânico, Ok. aí depois ou tira essa sempre ou usa uma prótese metálica. Tá. Como é a proposta de vocês? É de não usar ela por um período. Não, a proposta É é... para tirar totalmente ela? Não, a proposta é, esse tubo aqui, ele tem que ficar provavelmente no máximo 15 dias. Tem hospital que demora mais. Ok. Depois de 15 dias, esse sai e entra esse. Por quê? Esse aqui entra um pouco mais baixo, em vez de entrar aqui em cima, entra mais baixo. Quando vai tirar essa aqui? Quando o paciente sair do ventilador mecânico, Que pode ser variação de dias. depende do coma que ele tiver. Ok. E tem que fazer um Tá. procedimento cirúrgico no paciente. Sim. Então o que acontece? Com o monitoramento disso e fazendo com que esse tubo fique mais tempo no paciente, eu diminuo a probabilidade de ter que fazer essa incisão, de ter que fazer essa intervenção e melhora a qualidade de vida dele. Porque o que acontece? Com a sua traqueia machucada, depois você tem problemas, os desdobramentos quando você vai comer, quando você vai beber, você vai ficar sentindo dor, falar. E a ideia é que o paciente não passe por isso. Ok. Que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Se o paciente vai fica- depender do paciente. É. Que tipo de paciente? Porque Olha você é um isso. paciente que não precisa Se o paciente, vamos colocar um paciente que vai ficar 20 dias na UTI, ele com 15 ele teria que usar o tubo. Talvez com o meu equipamento, com 20 dias ele sai e não usou o tubo, ou não usou a traque. Sim. Tirou o tubo e Sim. ele vai pra casa. E tem um restabelecimento muito mais rápido. Mas é claro que tem que passar por E tem um outro centenas problema de também. desmontagem e montagem. Talvez nos 15 dias de usar o tubo orotraqueal, que é aquele tubo lá, ele pode desenvolver uma isquemia, uma lesão traqueal, mesmo nos 15 dias. Irreversível. A gente aumenta, vamos supor que a gente passa de 15 para 30. Em 10 dias, em 3 dias, o indivíduo, se tiver com o corpo hiperinsuflado, ele pode ter uma isquemia. E isso vai impedir. Já que a gente fazia isso no tapa. Com minha prática de UTI, de hospital, hoje eu afirmo que 100% dos pacientes internados no HRG, que é onde eu trabalho, tem um cuff. Eu fazia isso. Eu faço, porque não tem ainda, eu tenho que colocar na seringa, eu não tenho outro objetivo. HRG, o quê? Hospital do Gama. Tá? Então, assim, não tem o material. Então, quando não tem, você tem que usar o que tem. E é empírico. Não sei quanto de pressão tá ali, eu sei de volume de ar, 10 ml. O que vocês pretendem fazer depois que